O meu nome é Catarina Vieira e seja bem-vinda a mais um episódio do nosso cantinho, o Mindful Bites. Vocês já perceberam que algo de errado não bate certo neste cenário? Pois é, quem me está a ver em vídeo percebe que o quadro principal do podcast desfaleceu. Caiu, está cansado, começou a segunda-feira cansada. Sim, porque este episódio vai sair na quarta, mas nós estamos a viver no limite e a gravar na segunda-feira, como sempre. E então vamos só assumir. E eu no episódio passado do podcast a falar de perfeccionismo e que também gosto das coisas perfeitas, está-me a dar aqui um certo remoinho, sabem? Do quadro principal estar no chão, mas vamos só fingir costume, vamos só assumir. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mindful Bites. It takes a village pôr estes episódios no ar. Eu cheguei aqui ao estúdio, para além, depois de ver o cenário, percebi que, não tenho tripé. E tenho que arranjar aqui uma marosca, um tripé, que felizmente tinham aqui no estúdio, para pôr este episódio no ar. Mas bem, já aqui estamos e hoje quero falar-vos sobre o quê? Então, a semana passada, acho que foi na sexta-feira, tive uma das meninas que queria começar o acompanhamento e chegou até mim a dizer: eu já não sei comer normalmente, eu não sei ver a comida sem me sentir culpada, eu vejo tanta informação de tantas pessoas, tantas influencers, tantos nutricionistas, tantos coaches, que eu já nem sei sequer o que é hei de comer. Se também te sentes assim, aumenta o volume deste episódio, porque este episódio é para ti. E eu acho que já falei aqui no podcast, um dos livros que eu mais gosto relacionados aqui com a área do comportamento alimentar, e aproveito, fica já a recomendação, é o livro Just Eat It. Há uma frase mais no final do livro, um excerto, que eu pensei, não, eu tenho que levar este excerto para o episódio do podcast. E então quero começar este episódio a ler-te um excerto de um livro que faz todo o sentido neste tema que hoje vamos falar, que é o que é isto de comer de forma normal, comer normalmente. Então, segundo o livro, e eu concordo, subscrevo e assino por baixo, não podia estar mais de acordo. Mais uma vez, vocês já sabem que eu ando sempre com a minha cabo lá atrás. Então, o livro diz-nos que comer de forma normal é sentar-te à mesa com fome e comer até estares saciado e satisfeito. É poderes escolher comidas que gostas, desfrutar delas e comer o suficiente. Não parar porque já chega ou porque eu não deveria comer tanto. É pensar na tua alimentação, sim, e tentares incluir alimentos nutritivos, mas sem te privares das comidas que te dão prazer. Comer de forma normal também é dar-te permissão para comer, às vezes, só porque estás contente, só porque estás triste, só porque estás aborrecido ou simplesmente porque te sabe bem, porque a comida também é conforto. E eu já estou farta de falar isto aqui no podcast. Comer normalmente pode ser fazer 3 refeições num dia porque estás com menos tempo e ansiosa e ficas sem fome, e 6 refeições no outro dia porque simplesmente tens mais fome, ou ires petiscando ao longo de outro dia. Comer normalmente é numa semana comeres um chocolate todos os dias e na outra comeres só num dia da semana. É um dia dividires uma fatia de bolo e outras vezes é repetir uma segunda fatia porque te está a saber mesmo bem, sem culpa. É saber que é importante teres uma alimentação variada e que está tudo bem em comeres o mesmo prato 2 ou 3 dias seguidos. Comer de forma normal também é por vezes comer para lá dos teus níveis de saciedade e sentir-te cheio, e outras vezes comeres menos e deixares comida no prato para outra refeição. É confiar que o teu corpo vai encontrar equilíbrio, mesmo quando nem tudo corra de forma perfeita. Comer de forma normal ocupa algum espaço no teu dia, mas não é o centro da tua atenção ou o foco dele. E acima de tudo é algo flexível, que muda consoante a tua fome, a tua rotina e os alimentos que tens por perto e até as tuas emoções. Eu não podia concordar mais. E este excerto lembra-me da forma como vocês chegam até mim com esta sensação de eu não sei o comer, eu vejo tanta coisa, eu já me sinto tão frustrada e tão ansiosa e tão cansada da minha alimentação que já não sei o que fazer. Lá está, devido a toda esta informação e a cultura das dietas que muitas vezes está envolvida nestas decisões e no peso destas decisões. E este excerto lembra-me
no final ou ao longo do acompanhamento que faço às minhas meninas, depois de um longo percurso de reconstrução desta relação com a alimentação, dizem-me: esquece, eu já sei comer normalmente, eu voltei a comer normalmente. E esta frase parece tão simples, mas depois de anos na cultura da dieta, depois de uma má relação com a alimentação, depois de imensas crenças negativas em relação à alimentação, dizer eu já sei comer normalmente é tão importante e é tão profundo e revela um grande percurso nesta melhoria da relação com a alimentação. Aliás, eu já falei isto no episódio anterior do podcast, quando o perfeccionismo se senta à mesa, mas comer normalmente não é comer de forma perfeita. Aliás, vocês sabem que não existe alimentação perfeita e a alimentação necessita de um contexto, porque aquilo que é uma alimentação normal para mim, certamente que não é uma alimentação normal para ti que estás a ouvir-me desse lado, porque eu, imaginem, não tenho nenhuma intolerância ou nenhuma alergia alimentar e é inevitavelmente diferente a minha alimentação de uma pessoa que tem uma intolerância à lactose ou ao glúten. Para mim é normal comer, sei lá, pão branco. Para essa pessoa não é normal comer pão branco, porque se ela comer pão branco vai ficar muito mal disposta, vai ficar com muitas dores. Portanto, a alimentação necessita sempre de um contexto. E eu tive esta conversa a semana passada, penso que foi quando estava numa consulta com uma das minhas meninas, que ela me disse que só se sentia tranquila quando contava as calorias e quando sabia as calorias e pesava os alimentos. No entanto, ela sentia que isso não era nada natural para ela e estava cansada de estar presa às calorias dos alimentos porque não era prático, não era natural, não era normal. E ela sabia disso, mas ao longo do tempo e à medida que ela foi fazendo cada vez mais dietas, esse tornou-se o novo normal dela. No entanto, ela sabia perfeitamente que isso não era natural e estamos a tentar desapegar, digamos assim, das calorias, mas este comer normal é comer com liberdade, é saber que eu não preciso de saber exatamente as calorias de um pão ao pequeno almoço, porque não é o pão que me vai fazer engordar, é saber que é normal eu comer uma sobremesa. Quando saio com os amigos, quando vou experimentar um almoço ou jantar num sítio diferente, é perceber que a tua alimentação não é a tua inimiga, não deve ser um castigo, não é uma punição e não é um escape. É apenas comida. E sim, também serve para confortar, também serve para socializar, também serve para celebrar. Acima de tudo, uma alimentação normal é aquela que traz paz de espírito. E para quem está aí desse lado, as meninas, sejam a primeira vez, sejam as minhas ouvintes fiéis a este podcast, para quem está a ouvir isto e ainda não sente esta tranquilidade e esta naturalidade, é possível, não é de um dia para o outro como vocês calculam, porque é o que eu já falei aqui anteriormente, às vezes parece que é remar contra a maré. E então esta melhoria da relação com a alimentação é criar um novo normal. Eu costumo dar este exemplo não só nas consultas, mas também nas palestras que dou, que todos nós, em uma fase da nossa vida, já tivemos uma alimentação normal ou intuitiva, que para mim a alimentação intuitiva é uma alimentação normal, que foi quando nós éramos bebés. Porquê? Quando nós éramos bebés, quando nós tínhamos fome, chorávamos, era a nossa única forma de comunicar alguma das nossas necessidades. Nós bebíamos o leite, bebíamos a fórmula, mamávamos, estávamos saciados, satisfeitos, parávamos. Depois a nossa mãe punha-nos já a rotar e estávamos tranquilos e íamos dormir que nem uns anjinhos, certo? Depois chega a fase da introdução alimentar e agora, ultimamente, na minha altura não havia nada disso, mas nos últimos anos tem surgido, felizmente, uma nova estratégia para a introdução alimentar, não vou alongar muito nisso porque não é a minha área, que é o Baby Led Weaning, em que nós, adultos, dispomos uma série de alimentos às crianças e as crianças autorregulam-se, ou seja, comem, exploram as texturas, exploram os sabores, pegam nos alimentos com curiosidade, comem até estarem saciados e satisfeitos. E às vezes eu digo que comer de forma normal é buscar um bocadinho essa inocência lá atrás, quando éramos mais novos, em que não víamos a alimentação
como bom ou mau, não tinha valor moral, víamos a alimentação sem filtros, sem julgamentos, sem crenças desta mentalidade da dieta, não víamos a alimentação essencialmente como uma fraqueza. Que é isto que, por vezes, ao longo do crescimento, nos vão incutindo. As pessoas à nossa volta, as redes sociais, a cultura da dieta. E eu sei que estou a falar assim num lugar de privilégio, porque nunca entrou muito esta mentalidade de dieta em minha casa. Por vezes eu sei que existe e que estas crenças são passadas para as meninas que me podem estar a ouvir desse lado muito precocemente, aos 5, 6 anos. Como eu já falei aqui no episódio anterior com a Catarina Trindade, de Todos para a Mesa. E muitas vezes essas crenças são passadas de forma mais ou menos consciente e já são crenças geracionais, já passam de avós para mães, de mães para filhos. Portanto, eu sei que estou a falar aqui de um lugar de privilégio, mas o comer de forma normal é ir buscar um bocadinho essa inocência lá atrás. Claro que no início da reconstrução de uma boa relação com a alimentação há medos. Eu já falei num episódio, acho que foi há 2, 3 episódios atrás, não tenho a certeza. Há medo de perder o controlo, há momentos em que parece que vais comer uma bolacha e já estás a engordar, como eu já ouvi dizer, mas deixa-me garantir-te, esse medo não és tu, são sim todas essas crenças que te foram incutindo e que te foram ensinando e que também podem ser desaprendidas. E se ainda não consegues dizer, Catarina, eu voltei a comer de forma normal. Então vão aqui algumas práticas, algumas sugestões para colocares aqui em prática no teu dia-a-dia para reconstruir esta tua relação com a alimentação. Começa por questionar todas essas vozes, e eu não quero que isto pareça um discurso esquizofrénico, de este alimento faz-me engordar, se eu comer esta bolacha já sinto as calças a apertarem-me, eu não devia comer isto porque eu já estraguei o dia porque eu comi uma bolacha, eu já estraguei o dia porque comi uma sobremesa quando fui almoçar fora com a minha família. Será que isto faz realmente sentido? Estes pensamentos não vêm da sabedoria interna, vêm da cultura da dieta. Qual é que é o impacto de uma sobremesa num dia alimentar em que tu fazes as refeições completas, em que tu bebes água durante o dia, que tu tens uma boa hidratação, que tu fazes refeições intermédias, não estás muitas horas sem comer, que incluis legumes e fruta na tua alimentação, que incluis a sopa? Qual é que é o impacto de uma fatia de bolo no teu dia? Imagina que fazes 5 refeições por dia. Acompanha, 5 refeições por dia. Cada refeição tem mais ou menos 3, 4 tipos de alimentos diferentes. Então, 5 vezes, vamos imaginar, 5 vezes 4 são 20, certo? 20 tipos de alimentos. O que é uma fatia de bolo nesses 20 alimentos? Qual é que é o impacto? São 5%. Ao final de uma semana, são 0,7%. Estás a condicionar o teu valor, estás a pôr em causa o teu valor, estás a pôr em causa a tua alimentação por 5% do teu dia, por 0,7% da tua semana. Será que um único alimento engorda? Nós precisamos de cerca de 8.000 quilocalorias. Vos garanto que nenhuma de vocês come isto, nem num episódio de compulsão. De onde é que vem esta crença de perdido por 100, perdido por 1000, se este pensamento não faz absolutamente sentido nenhum em outras áreas da nossa vida? Muitas vezes nós temos todo este tipo de crenças porque nem sequer as questionamos. Temos de forma inconsciente. E outra das estratégias que eu recomendo para quem quer voltar a comer de forma normal, de forma mais natural, de forma mais intuitiva, é comer de forma frequente, incluir snacks, refeições intermédias ao longo do dia. Eu já disse aqui no podcast, comer melhor não significa comer menos. Comer muito pouco e chegar a níveis de red flag de fome não significa que vás atingir o teu objetivo de forma mais rápida. Outra das estratégias que eu costumo dizer que normalmente é a mais assustadora é para incluir estes alimentos que eu digo que são fun foods, mas para vocês são fear foods, que são alimentos que te causam mais ansiedade, que te causam medo. Faz uma lista desses alimentos. Eu digo às minhas meninas, faz uma lista nas notas e escreve à frente o porquê de teres medo desses alimentos.
E houve uma das minhas meninas que me disse, nesses alimentos, que tem medo de pão, que não inclui pão no dia-a-dia. E eu perguntei, porquê? Porque engorda. Ok, então vamos puxar o balãozinho à terra. Como é que é constituído o pão? Água, farinha, sal e ela disse açúcar. Será que tem assim tanta quantidade de açúcar que te vai fazer engordar? O pão é mais salgado. Qual destes ingredientes pelos quais é constituído o pão que achas que te faz engordar? E ela não me soube responder. Ela disse, realmente, visto dessa perspectiva, é este questionar estas crenças que são importantes. E ela também me disse, tenho algum receio de pizza. Ok, o que é que está na pizza que te mete confusão? Então, a pizza tem a parte do pão, já vimos a massa que é do pão. Se te for mais tranquilo para ti, fazes a massa em casa, compras a massa, controlas, digamos assim, tu esta questão. Depois tem polpa de tomate, porção de legumes. Tem a parte da proteína, o queijo, o fiambre. O que é que há aqui que mete medo? Não é um alimento frito, é um alimento que vai ao forno. Percebem? É importante nós questionarmos todas estas crenças. É difícil e neste processo de introduzir estes alimentos que te dão medo, e eu sei que é muito difícil, porque estas vozinhas não desaparecem de um momento para o outro. E eu no outro dia na consulta até disse, diz a essas vozes, silêncio Bruno. Sabem aquele filme da Disney que é o Luca, em que ele tem medo de experimentar coisas novas e o amigo é super destemido, vai a tudo? E ele diz ao amigo que cada vez que ele tiver essas dúvidas, gritar silêncio Bruno. E este é o Bruno que te faz duvidar que tu consegues fazer as coisas. É o que ele diz. Então eu digo-vos a mesma coisa. Este é o Bruno que vos faz duvidar que vocês podem ter uma relação tranquila com a alimentação. Então cada vez que vocês tiverem estas dúvidas, estas vozes que te dizem que estás a fazer errado, que estes alimentos são maus, que não os deves incluir de forma intuitiva no teu dia, silêncio Bruno. E é tão mais tranquilo assim. E neste processo de incluir de forma intuitiva alguns alimentos, é normal que depois de um processo de restrição e medo com os alimentos, tu queiras fazê-lo de forma muito frequente. E numa fase inicial, que é changing phase, que é a fase de adaptação, vais querer comer esses alimentos muito mais frequentemente do que o que é natural. É uma fase de adaptação. Lembras-te de eu falar aqui várias vezes no podcast da analogia da respiração? Quando nós estamos muito tempo debaixo da água, estamos muito aflitas para respirar, esta é a fase da restrição. Depois voltamos à superfície e estamos ofegantes. Esta é a fase da inclusão destes novos alimentos. Depois a respiração começa a ficar natural, normal. E tu começas a incluí-los de forma normal e natural. Faz uma listinha. Em vez de registar os macronutrientes e de contar as calorias, faz uma lista de como incluir estes alimentos na tua alimentação. É um momento prazeroso e o que é que sentes de bom ao fazê-lo. E eu sei que fazer este caminho sozinha, apesar de todas as estratégias que nós já falamos aqui, pode ser desafiante. E por isso é que é importante pedir já a ajuda certa. Já sabes que deste lado estou à distância de uma mensagem. Podes mandar-me mensagem através do WhatsApp, podes mandar mensagem através da DM do Insta ou através de um comentário aqui no final deste episódio, mas fazer este caminho sozinha pode ser mais desafiante. E felizmente existem nutricionistas e psicólogos na área do comportamento alimentar ou comunidades que te ajudam a melhorar esta relação com a alimentação. Sem medo, sem julgamento, sem a mentalidade de dieta. É sair um bocadinho da bolha a que estás habituada. É desconfortável, eu sei. Mas é necessário. E se hoje consegues dizer, Catarina, eu consigo comer de forma normal, incrível, e muitos parabéns, porque eu sei que o caminho não é fácil, nem é rápido, nem muito menos é linear. E essa normalidade não é libertadora. Se estás ainda a fazer este caminho, you got this girl. Tenho a certeza que vais conseguir atingir esta normalidade e esta paz com a alimentação, porque é possível.
Se este episódio te tocou de alguma forma, se sentes que precisas de o partilhar com alguém que também está à procura desta normalidade, partilha, subscreve o Mindful Bites, porque vocês já sabem, é sempre este tipo de conteúdos e este tipo de informação que eu gosto de partilhar com vocês para normalizar e ter uma alimentação e uma relação com a alimentação muito mais leve, muito mais tranquila e para dizer mais vezes a essas vozes que te fazem duvidar da tua alimentação. Silêncio, Bruno. Espero que tenhas gostado. Por hoje é tudo. Não te esqueças de subscrever o Mindful Bites, de acompanhar todos os episódios, de me acompanhar na minha página nutricionista.catarina Vieira no Instagram. Vemo-nos no próximo episódio. Até lá, come com prazer.